Os exames complementares importantes para saber-se sobre o diagnóstico da miastenia grave são testes laboratoriais, estudo eletroneuromiográfico para saber sobre a funcionalidade do músculo, tomografia computadorizada do tórax, até para se perceber a presença de possíveis infecções. No caso dos testes laboratoriais, um dos mais importantes é o imunológico, que mede a quantidade de anticorpo antirreceptor de acetilcolina marcado pela alfa-bungarotoxina. Os estudos eletroneuromiográficos mostram se o músculo está funcionando, se existe uma fraqueza, se ele está totalmente débil, se não funciona e assim por diante, até para se traçar um tratamento específico. E a tomografia computadorizada do tórax investiga também, dentre outras, o aumento do volume do timo. Quanto aos critérios de inclusão para esses pacientes, 3 desses critérios aqui abaixo relacionados serão considerados como miastenia graves relacionado a exames complementares. E que critérios são esses? 3 desses abaixo. A princípio, fraqueza adquirida de músculos voluntários por conta da acetilcolina, incluindo aqueles relacionados aos pares cranianos. Flutuação e fatigabilidade dessa musculatura. Resposta eletromiográfica com decremento, com decréscimo, com diminuição de amplitude do potencial muscular em pelo menos 10% pós-estimulação repetitiva, nos níveis de 3 a 5 Hz. Melhora clínica objetiva após instituição de medicamentos anticolinestéricos realizada em serviço especializado, porque aí vai permitir a presença por mais tempo da acetilcolina na junção neuromuscular e permite a melhor captura desta pelos receptores para que realize suas funções de contração muscular, inviabilizando aqui a fraqueza e a fatigabilidade, pelo menos por algum tempo. Outro critério é a eletromiografia de fibra única positiva, com Gitler médio maior que 20 microsegundos, e a concentração de anticorpos antirreceptores de acetilcolina maior que 1 nanomol por litro. E agora vamos ver alguns casos especiais em relação à miastenia grave. Quando se dá uma crise miastênica, aparece a insuficiência respiratória e a fraqueza muscular grave. Neste caso, o paciente já está numa fase mais difícil pela inviabilidade aí das trocas gasosas. E a miastenia grave infantil é outro caso especial. São sinais e sintomas miastênicos, sinais e sintomas, entre o primeiro e o 18º ano de vida. No caso da gravidez, se o paciente estiver grávida, não há piora do desfecho da patologia. Na miastenia grave autoimune neonatal transitória, caracteriza-se uma transferência passiva de anticorpos maternos antirreceptores de acetilcolina por meio da placenta, com início usual nos primeiros 3 dias de vida. E quais são as manifestações? Choro fraco pela debilidade musculatória, dificuldade de sucção, fraqueza generalizada, hipotonia, dificuldade respiratória, aptose palpebral inicial e a diminuição da expressão facial. Todos esses acometimentos, todas essas manifestações estão relacionadas à debilidade muscular, portanto, presentes nesse caso dos pacientes. Só que neste caso da neonatal, ela tem uma resolução espontânea entre 18 e 20 dias. Miastenia grave anti-MuSK, nós já falamos aí sobre essa proteína. Os pacientes sem anticorpos antirreceptores de acetilcolina apresentam anticorpos contra essa enzima de membrana muscular, que é a tirosina-oquinase músculo-esquelética anti-MuSK. Só relembrando, essa enzima é uma enzima presente na membrana de superfície que ajuda as moléculas dos receptores de acetilcolina a se agregarem durante o desenvolvimento da junção neuromuscular, ou seja, permite o reajustamento, a construção desses canais, dessa junção, de forma a moldar esses receptores para acetilcolina. Esses anticorpos anti-MuSK não estão presentes nesse paciente, portanto, esse molde dessa parede não está feito a contento. Vamos agora para umas questõezinhas para ver se a gente ficou afiado. Questão 1. Miastenia gravis ou miastenia grave é doença em que alterações na junção neuromuscular determinam fatigabilidade muscular no esforço repetitivo. Ok. Qual das afirmações abaixo é incorreta? Atenção, incorreta em relação a essa doença. Então, ele quer a incorreta em relação à miastenia grave.
Opção A. O grupamento muscular mais comumente afetado nesta doença é dos músculos oculares, com certeza, correta. A colocação de compressas geladas sobre os olhos determina piora no quadro de ptose dos pacientes portadores de miastenia grave. De jeito nenhum. Quando você coloca compressas geladas, vai estimular, vai permitir com que essa musculatura se restabeleça. É uma forma de tratamento. Então, se ele está dizendo que faz mal, que piora, e ele quer incorreta, então a questão 1, opção incorreta, ou seja, a resposta é a B. Opção C. Nos quadros de insuficiência respiratória em paciente portador de miastenia grave, quando existe a necessidade de intubação orotraqueal, eventualmente suspende-se os anticolinesteráticos, objetivando o repouso de placa neuromuscular. Isso, você deixa em repouso para poder permitir a intubação, porque senão a musculatura vai contrair, como é que o paciente vai conseguir, como é que o médico vai conseguir fazer essa intubação? Profissional, caso que esteja habilitado para tanto. Item D. Os anticorpos antitirosinoquinase músculo específica, anti-MuSC, podem ser encontrados em pacientes com anticorpos antirreceptor de acetilcolina negativos. Exato. Se não tem os anticorpos, no caso da acetilcolina, ela pode estar presente em anti-MuSC. Ok. Questão 2. Então, só lembrando, opção correta, ou seja, o que ele quer é a opção B, que neste caso ele está pedindo a incorreta. Questão 1, item B. Questão 2. Na síndrome miastênica ou de Lambert-Eaton, podemos encontrar os seguintes fatos exceto. Então, o que é que não existe na síndrome miastênica? Deposição de anticorpos na região pós-sináptica da membrana do receptor de acetilcolina. Eu não tenho deposição de anticorpos. Então, este item aqui, essa deposição está incorreta. Logicamente, como ele quer o que não tenho, eu não tenho a opção A. Então, questão 2, opção A é a nossa resposta. Deposição de anticorpos na região pré-sináptica, aí sim, da membrana do receptor de acetilcolina. Eu tenho nessa região pré-sináptica esses anticorpos, ou seja, eles já vão impedir a ligação acetilcolina-receptor. E só lembrando, o que eu teria na pós-sináptica? Eu poderia ter aquela dobra, poderia ter a lise, que a gente viu bem direitinho quando falamos, se não me engano, de fisiopatologia. Então, no caso da pós-sináptica, não é essa deposição. Portanto, é o exceto. Hiporreflexia patelar, sim, pela fraqueza, a gente viu que os reflexos podem estar normais, mas em algumas circunstâncias podem estar diminuídos, porém, nunca exacerbados. Uma redução da secreção salivar por aquela incapacidade da deglutição. Então, a única opção que se encaixa no exceto, questão 2, opção A. Questão 3. Paciente de 37 anos, com quadro de ptose palpebral e queixa de piora da força no final do dia. Ao exame físico, o neurologista observa que, além da perda de força e a ptose, a paciente não apresenta alteração de sensibilidade ou reflexos profundos. Em relação ao possível quadro de miastenia, é correto afirmar que a eletroneuromiografia mostraria diminuição progressiva na. Então, é um quadro de miastenia, ele quer a correta, e no caso da eletroneuromiografia. Então, neste caso, vamos observar que, opção A, frequência dos potenciais de ação muscular evocados pela estimulação única e o líquor provavelmente mostraria um aumento de polimorfonucleares, uma glicorraquia extremamente baixa e uma proteína elevada. Não, essa frequência de potenciais de ação única seria mais as repetidas nesse caso. Opção B, frequência de potenciais de ação muscular evocados pela estimulação única, mas é mais frequente aqui as repetidas. Opção C, amplitude potenciais de ação muscular evocadas pela estimulação repetida. Então, essa aqui é interessante. O líquor não completa o diagnóstico, como ele também disse aqui, ó. O líquor mostraria um aumento, né? Nesse caso aí, polimorfonucleares. Não há essa possibilidade diagnóstica nesse caso, principalmente na eletromiografia. Então, o líquor não completa o diagnóstico. Questão 3, opção correta, C. Frequência dos potenciais na opção D, músculo evocado pela estimulação única e o líquor não completa. Neste caso aqui, seria a repetida. Opção E. Amplitude dos potenciais de ação muscular evocados pela estimulação repetida e o líquor mostraria um aumento de linfócitos, uma glicorraquia extremamente baixa e uma proteína elevada. No caso aqui, o líquor não estaria relacionado com eletroneuromiografia. Ok. Questão 3, opção C. Questão 4. Considerando o quadro clínico da miastenia grave, pode-se afirmar que
Então, pode estar associada a timoma quando acomete uma mulher jovem. Timoma é mais comum no idoso. Pode estar associada a timoma pronto, ó, quando acomete um homem idoso. Timoma, aquele tumor, nós falamos inclusive em algum momento desse vídeo. Então, questão 4, opção correta, item B. Item C. Caracteriza-se por fraqueza muscular flutuante de músculos voluntários comumente usados que melhora com o passar do dia. Não, piora com o passar do dia, melhora com o repouso. Opção D. Caracteriza-se por fraqueza muscular flutuante de músculos voluntários comumente usados, que melhora com a atividade física. De jeito nenhum, melhora com o repouso. Lembrando que nosso objetivo aqui não é tratar o paciente, não é tratar a patologia, mas esclarecer você de algumas colocações importantes em relação ao tratamento, aqui no caso da miastenia grave. Lembrando que não é nosso objetivo tratar nenhum paciente. Vamos lá. No caso da crise miastênica, meu aluno, utiliza-se a plasmaférese e a imunoglobulina, comuns aqui em tratamentos de pacientes em que há patologia autoimune. E a manutenção desse tratamento pode ser realizada com medicamentos inibidores de acetilcolinesterase e imunossupressores, aqui para o caso da autoimunidade. E entendendo aqui os inibidores de acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase é aquela enzima que quebra a acetilcolina e acetato mais colina para voltar lá na fenda pré-sináptica. Então, se não tem muito acetilcolinesterase, a acetilcolina vai permanecer por mais tempo na junção mioneural, permitindo então que ela seja captada pelo receptor e assim faça sua função. Essa é a importância, então, dos inibidores de acetilcolinesterase. Nas modalidades terapêuticas não farmacológicas, que essas duas são as medicamentosas, então, a plasmaférese e a timectomia. Vimos que existe uma relação entre o timo e a miastenia grave. E entra também o trabalho de profissionais da saúde de uma forma geral. O médico, o profissional de educação física a longo prazo para ajudar esse paciente na manutenção de suas funções na medida do possível. Entra aí o fonoaudiólogo pela questão da deglutição, pela questão da mastigação. Entra o fisioterapeuta para higiene brônquica e para a questão da musculatura de uma forma inicial, depois associada ao profissional de educação física. Entra o psicólogo, porque esse paciente vai ficar mais tempo parado, tem a questão da inabilidade, da incapacidade. Então, logicamente, com apoio familiar, a humanização desse paciente, seja restrito ao leito, seja em domicílio, seja nas suas atividades de vida diária. Então, é importante que esse paciente seja bem acompanhado para que a progressão de sua patologia, quando acontece, se dê de uma forma que proporcione a ele uma qualidade de vida. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.